já estamos aqui de novo falando, né? Já estamos aí no quarto mês do ano, daqui a pouco já no meio do ano, para compensar muitos desafios. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz, sou diretor de projetos aqui da BERC. Nós estamos aqui na Comissão de Suprimentos. Nesse encontro, todo mês nós estamos aqui para poder levar até vocês aí, comprador, gerente de compras, diretoria, né? Temos vários diretores de operações também. O melhor que nós temos, seja vendedor como hoje, mercado, tendência, preço, inteligência de mercado, tecnologia, né? E o encontro de hoje não poderia ser nada mais, nada menos, né, que o tema proteína, um tema muito relevante. Eu vou fazer uma introdução muito rápida, daqui 2, 3 minutinhos, queria que você compartilhasse e convidasse o pessoal de planejamento de cardápio. É importantíssimo que esse pessoal esteja com vocês aí conectado. O pessoal também de operações que opera, é importante. Seu diretor também, embora vai ficar gravada essa reunião, e nós vamos mandar para você depois o link para vocês poderem assistir, né? Até porque nesse momento os compradores estão com os cabelos arrepiados, né? Uns comprando, cancelando, tirando, cortando, negociando, refeições coletivas, faz parte do nosso dia a dia, né? Não tem jeito, é essa a realidade. Pessoal, olha só, esse tema ele é muito importante porque dentro do nosso segmento, acho que todos vocês têm a mesma dificuldade. O nosso contrato ele é reajustado uma vez por ano. Quando nós começamos a reajustar agora em janeiro, quando a gente fala que o IPCA, a FIP, a alimentação do ano passado, ela bateu aí 5%, hoje, esse valor, esse percentual somado à mão de obra, o cliente já não aceita. E dentro desse contexto, nós estamos falando que uma refeição hoje completa, com 3 saladas, sobremesa, uma guarnição, arroz, feijão, tudo à vontade, nós estamos falando em 12, 13, 14, 15, 16 reais. Dentro desses 15, 16 reais, nós estamos falando que 50% desse custo é o quê? Proteína. Seja o frango, seja o bovino, seja o suíno. Então, a relevância do nosso, da importância da negociação desse tema para nós é muito relevante. E principalmente que nós vimos agora, semana passada nós estávamos com o Antônio numa live falando sobre o cenário global e que tem total, vai afetar totalmente a gente aqui no Brasil, por mais que alguns estejam olhando pelo lado que, poxa, o agro vai bombar, poxa, que agora a gente vai vender rios de soja, milho, tudo para... Mas está se esquecendo que nós já vimos de um problema anterior na cadeia, que é o que nós vamos mostrar aqui hoje, que nós vamos discutir, exatamente o problema que já vem de alguns anos e que tem a tendência, infelizmente, é piorar, não é melhorar. Mas para isso a gente tem que estar aqui, né? Nós trouxemos parceiros para conversar com a gente, para discutir, porque aqui dentro da BERC hoje temos as cozinhas que estão no ponto a ponto, temos as cozinhas que estão no CB, temos as cozinhas que trabalham com peças, temos as cozinhas que trabalham com bifado, temos os nichos hospitalares, prisional, merenda escolar, e nós estamos trazendo hoje aqui um parceiro, né? A Talismã, pela primeira vez, ela está aqui conosco, e é um privilégio. Agradeço ao Reginaldo, agradeço ao Beto, agradeço à Vanessa, até pode vir aqui, Beto, já vou trazê-lo aqui para falar com a gente, porque para a gente é um privilégio a gente poder estar contando. Prazer, Beto, seja bem-vindo. Está dando para ver aí certinho, pessoal? Beto aqui, ele tem 2 metros, eu tenho 1,5, então tem uma proporção aí. Pessoal, por que né, nós estamos aqui agora numa oportunidade, né, trazendo um parceiro exatamente que trabalha com frango, trabalha com suíno, trabalha com bovino, e está dentro da nossa cadeia, está dentro do nosso nicho de atividade, e é um frigorífico que vocês vão ver através da apresentação, vem crescendo dentro do segmento de alimentação, né? E como nós sempre temos falado aqui na BERC, essa é uma das funções nossa da BERC, promover fornecedores que começaram pequenos e que vão se tornar médios e que vão se tornar grandes para atender essa cadeia de bilhões, né, de reais em faturamento mês aqui dentro do cenário de refeições coletivas. E esse tema é um tema muito relevante. Então, Beto, mais uma vez, obrigado por vocês terem aceitado o convite da BERC para vir.
Nós tínhamos também dois fornecedores de aves, que vocês conhecem aí, mas que em cima da hora cancelaram. Agradeço até a Cris, minha vice-presidente, lá do Rio de Janeiro, que está conectada com a gente, por ter feito a conexão, mas infelizmente em cima da hora eles cancelaram, então nós vamos aqui direcionar o tempo para a Talismã. Beto, vou passar a palavra para você, vou deixar à vontade para você conversar. Ali nós temos o pessoal do Rio de Janeiro, temos o pessoal. Inclusive, eu vou chamar, eu vou aproveitar, eu vou chamar aqui o Flávio do Nordeste. Deixa eu ver se ele está aqui, antes de passar a bola para você. Flávio, você está conectado com a gente aí no Nordeste, Flávio? Cadê o Oi, bom Flávio? dia, tô sim. Você está me ouvindo bem, Flávio? Oi, tô ouvindo sim. Legal. Flávio, vamos lá, Flávio. Eu tenho certeza que aí no Nordeste a proteína não subiu, porque aí é um estado diferente. Aqui é pior, até quando se trata também do diesel, né? Da frota, do sudoeste pro nordeste, também tudo fica mais caro, né? Certo. Você teve impacto aí, Flávio? Como é que foi aí o impacto para vocês aí, já nesses últimos dias, nesses últimos meses aí? Como que foi o impacto da proteína para vocês? Bom, né, falando de aves, comparado ali a dezembro com o mês atual, a gente teve um impacto aí de 7,96% de aumento. Uhum. Isso filé de peito e coxa com sobrecoxa, né? Que são os nossos dois Certo. itens assim de curva A, né? Curva. Na parte lá da iscas e cubos, né, a gente conseguiu ter uma redução por conta de uma estratégia interna, né? Como eu Uhum. comentei, mas a Você prote... mudou o perfil do produto, né? Você pegou um produto X, né? Que a gente não vai abrir aqui por questões Isso, de cada empresa, mas você saiu de um A100 e você foi para um Y e aí você conseguiu algo aí. Mas no normal isso, mesmo, no padrão do produto, você teve alta também, né? isso. No bife eu tive um aumento de 20,45% para a proteína de bife, né? E É, de suíno aí 9,66. eu imagino que o pessoal de operações está querendo matar o Flávio, né? Mas isso é normal, né? Também está No comigo. total aí Eu fiz isso quando eu 38%, era de né? compras, mas agora eu não sou mais, então eu só falo de preço. É brincadeira, pessoal. Obrigado pela sua contribuição, Flávio. Deixa eu ir ao Rio de Janeiro, antes de passar para o Beto. Cristina, aí no Rio de Janeiro, carioca, com certeza não teve problema de preço também, né? Cristina está no celular. Ah, não, imagina. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu Bom dia, estou no trânsito do Rio. Está dando para me ouvir bem? perfeitamente. Pode falar, tranquilo. Bom dia para todos. Eu estou aqui no trânsito do Rio de Janeiro para deixar todo mundo com inveja. Está um sol muito bom aqui, né? O sol está abrindo. E eu queria falar um pouco do meu cenário, Luiz, porque assim, a minha realidade é exatamente diferente de muitos aí. Eu trabalho com merenda escolar, né? E a minha merenda escolar, ela está concentrada lá no Paraná. Então, por conta de uma estratégia interna, por conta dos meus volumes serem consideráveis, eu ter a entrega num único ponto e um dos meus fornecedores está quase colado comigo, eu não tive um impacto muito significativo no meu aumento de proteína e aves, tá? Mas em torno de 5,3 para frango e bovino praticamente nada, não tive. Ainda não, né? Mas isso nos preocupa muito. Para você ter uma ideia, eu gasto só nesse local em torno de 20 toneladas de proteína bovina e de aves, né? Juntando filé de coxa e sassami, eu gasto em torno de 18 toneladas. Então, assim, nos preocupa muito esse cenário atual, porque eu sei, né, que eu estou no mês de abril ainda, de dezembro para abril, ainda não tive impacto muito grande, mas eu já fui avisada pelos meus fornecedores que vai acontecer. Então, nós estamos buscando estratégias internas, né, para tentar minimizar isso até junto ao cliente. Exemplo, vamos tentar implementar um cardápio com almôndegas, por exemplo, porque a minha carne é porcionada. A minha carne de merenda ela já vem fracionada. E por ela ser fracionada, ela não é um produto barato, não é um produto que eu consigo fazer muita coisa. Além Perfeito. de que eu tenho amarrado no meu contrato o tipo de proteína que eu tenho que usar, o tipo de corte, melhor dizendo. Então, é Uhum. patinho e acabou. Então, eu não tenho como migrar para um acém, para uma palheta, eu tenho que usar o patinho, entendeu? Mais ou menos isso aí. Tem um desafio grande, né, Cris? Mas legal, Muito Cris.
a realidade de quem é ponto a ponto, né? Tem o pessoal de ponto a ponto sente isso semana a semana, né? Até porque a Sim, nossa tabela tem que ser mensal e aí começa as brigas, né? De preço e tudo mais. Mas obrigado aí. Chegando na empresa, fica conectada com a gente. Pessoal, eu sei que vocês não pode, querem ficar me falar, mas eu acho que é importante, né? A gente pegar nossos parceiros que estão dentro do segmento para casar com aquilo que o fornecedor vai falar, né? Porque temos pontos e contrapontos dos dois lados, mas vou deixar o Beto falar aqui. Beto, fica à vontade, você, o Reginaldo, a Vanessa, a Casa Berker é sua. Em primeiro lugar, muito obrigado, Luiz, pela oportunidade, por ter aberto a casa aqui para nós. Eu agradeço a todos vocês aí que estão assistindo. É uma honra para a gente aqui, da Talismã, ser apresentado a esse público. Nós, da empresa Talismã, a gente nascemos em 2004 e começamos num ramo totalmente diferente, quer dizer, ligado a proteínas, mas fornecíamos mais ao setor de pet food. Então, trabalhamos sempre com miúdos. E conforme o tempo foi passando, a empresa foi crescendo, começamos a fazer exportação desses miúdos, fomos para a área de comestível, mas sempre voltado para miúdos, exportando miúdos para a Ásia, para alguns países da África, até que surgiu a oportunidade de começarmos a mexer com carnes. E hoje aí estamos no segmento, fornecendo algumas cozinhas, parceiros que fazem licitações também para órgãos públicos, distribuidores. Fazemos o porcionado, aquilo que geralmente as empresas não querem fazer, ou não tem mão de obra, porque hoje é um grande problema, acho que de todos, né? Acho que todos nós sofremos da mesma dor, que é a mão de obra. Em todo segmento, cozinha é muito, viu? Cozinheiro, ajudante, é é um desafio isso. Tá certo, pode passar. Então, desculpe, né? E surgimos aí, começamos a fornecer, a fazer esse serviço que nós vimos que havia um nicho de mercado, havia como a gente colaborar com os clientes, fornecendo um produto já manipulado, que são os famosos porcionados, né? Como a Cris falou, que usa tudo porcionado. Então, a gente está se profissionalizando nisso, mas nós já estamos no mercado há alguns anos fazendo esse tipo de produto, só que eu falo profissionalizando porque sempre a gente precisa melhorar. Com foco em qualidade, com foco em atendimento, principalmente na parte logística também, que isso é outra dor que todos nós sofremos, né? Muito. Então, Logística. a gente sabe muito bem, né, como é difícil receber o produto que você quer na hora que você quer. Então, a gente está tentando bater sempre nessa tecla para deixar o cliente satisfeito. E, como eu disse, nós nascemos em 2004, estamos no mercado há muitos anos, temos CIF, somos exportadores, temos licença de exportação. E Esse é um ponto importante, Beto, você tocar, pelo fato da... Deixa eu só fechar o nome. De você... Nós temos muitos fornecedores aqui. E todas as empresas de alimentação, elas têm um setor de qualidade que exige documentação, que exige... E não são todos os fornecedores que têm, né? Eu sei que mais na frente, na apresentação, mas quando você tocou no assunto do CIF, acho que é importante você comentar, porque a gente sabe que o frigorífico cifado, ele custa muito mais por ter o órgão, por ter o certificador, por não poder comprar qualquer produto. Tem tudo isso por trás, né? Hoje é uma luta muito grande que nós estamos travando com quem não tem o CIF, né? Porque, como você falou, nosso custo é muito maior. Nós somos muito fiscalizados, as exigências do CIF quanto a... Para ter uma ideia, nós temos um setor de qualidade com 12 profissionais só cuidando de qualidade de mercado interno. Então, por quê? Isso custa caro, mas é a exigência do CIF, que você tem que ter todos os controles, os autocontroles, a rastreabilidade do produto, a sanidade do produto tem que ser garantida. Então, quando entra um produto para Talismã, a gente tem certeza que vai sair um produto de primeira qualidade. E a gente, e mesmo assim, todo mundo tem problemas, lógico. Não tem como entendeu? falar que Porque não. nós não conseguimos deter a cadeia toda. A Talismã ela não é um abatedouro, nós somos apenas uma indústria de beneficiamento. Então, nós compramos do Brasil inteiro a matéria-prima, tanto suína, bovina ou aves. Não trabalhamos com pescado ainda, mas já estamos começando. E você consegue escolher os fornecedores, mas você não tem controle sobre o tipo de, vamos dizer, de carne bovina que vai chegar. Porque dependendo da época do ano, Luiz,
a época de muito confinamento, por exemplo, a carne é natural que ela chegue mais gorda. Ela chega com mais gordura. Por quê? Esse boi ele foi tratado, confinado, e a peça ela vem com um percentual maior de gordura. E nós temos que limpar, temos que fazer toda a toalete. É um produto, uma coisa que fica muito cara. A pessoa que às vezes só está de trás da mesa, ela não sabe a quebra de um produto que, por exemplo, como hipoteticamente um produto de R$20, ele vai quebrar na limpeza 15%. Então você vê, ele automaticamente ele vai para 23%, só na limpeza. Eu não estou colocando mão de obra, eu não estou colocando custo de frio, de armazenamento, de transporte, só limpeza, só o que nós vamos jogar fora seria 15%. Então, quando a gente fala de custo, é uma coisa que todos nós, tanto nós que estamos do lado de cá, como vocês que estão aí, a gente passa um cortado, porque nós temos que tentar baixar nossos custos para a empresa sobreviver. No atual cenário que nós estamos vivendo, onde, não vamos entrar e falar em política, mas cada dia é mais difícil, né, gente? Então, o que eu vejo? Eu vejo que se a gente não controlar dentro de casa, atrás da nossa porteira, para dentro, da porteira para dentro, nossos custos, vamos estar fadados ao fracasso. Então, é um problema muito grande. Super bacana. Acho que tem um vídeo falando um pouquinho da empresa também, né? É legal apresentar, por favor. Para saber como é que é a empresa, né? O pessoal conhecer a empresa, para a gente entrar no assunto de mercado. Bem-vindo ao Comercial de Alimentos Talismã, uma empresa criada pela minha família para servir a sua. Foi um prazer apresentar a nossa empresa para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição para atendê-los. Parabéns pela estrutura, uma estrutura grande, uma estrutura muito, imagino, né, ao longo do tempo aí, né, como que não é simples assim, né? Obrigado. Não, foi difícil chegar onde nós chegamos, né, nesse ponto de hoje. São 21 anos de história já, né? Então, não começou ontem, né? Não é do dia para a noite, mas graças a Deus a gente conseguiu se estruturar, estamos bem estruturados em questão de armazenamento, de armazenagem frio. São 4.000 posições para congelados. São 4.000 toneladas, vamos dizer, de estoque, que temos capacidade. Temos nossa frota fazendo entrega,
procuramos atender da melhor maneira possível. Você, acho que a gente estava comentando em off a parte daqui, né? Tem, acho que em Estiva também tem um CD, uma estrutura que está montando também, né, de crescimento. Né? Ali do lado de Mogi Guaçu, uma cidadezinha pequena chamada Estiva Gerbe, nós estamos montando ali, a gente conseguiu adquirir um frigorífico antigo, pequeno, que estava desativado. Ele era exportador também, só que na área de pescados. E a gente adquiriu a fábrica e agora estamos fazendo o nosso CD ali, porque está muito bem localizado, perto de Campinas, de Ribeirão Preto, perto das estradas que saem para falando em São Paulo, né? Isso. Para as entregas menores nós estamos fazendo de lá, mas ainda estamos reformando, tem muito que melhorar ainda. Legal. Então, mas é bacana, estamos expandindo. A nossa equipe aí, acho que vocês conhecem, né? Acho que nem todos, vamos se apresentar aí, porque tem várias cozinhas aqui que talvez não conheça vocês. O Reginaldo é nosso diretor comercial, a Vanessa é nossa gerente de vendas, e hoje, vamos dizer, a parte comercial é com eles. Eu também faço com grandes clientes aí, mas o dia a dia mesmo é com eles ali, a conversa. Legal, bacana. Pode passar. Bom, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Para vocês, nós que estamos aqui do lado das cozinhas, dentro da minha introdução, né, ficou claro o desafio que a gente tem, né? E às vezes eu acho que é muito a gente pegar o cenário só dessa semana, só o cenário China, é muito raso para a gente falar assim, poxa, a proteína, outrora eu comprava um bife de coxão duro a 12, 13, 14 reais. Hoje isso duplicou, triplicou, mas, né, então, a gente queria que vocês falassem um pouquinho para a gente de onde vem, né, esse aumento, o que aconteceu aí com os últimos anos para a gente puxar e chegar em 2025, né? Quando nós falamos aí de um aumento de 100%, né, parece que é uma coisa tão distante, né, mas vamos dizer, da pandemia para cá, praticamente o preço das proteínas dobraram. Ou mais. Então, nós estamos falando de um cenário de 5 anos. É muito pouco tempo para ter aumentado tanto. E é um desafio para todos nós lidar com isso, né? Porque, pro lado de vocês aí, é muito mais difícil vocês negociarem. Como você estava falando, quem mexe com cozinha é contrato anual. De preço. Para nós, aqui, é o dia a dia. Eu vou comprar uma carne hoje, eu não tenho certeza do que eu vou pagar nela amanhã, uma matéria-prima. E é muito difícil quando a gente fica nesse embate, porque eu sei que é difícil para vocês assimilarem esse custo, mas para nós também você paga, vamos dizer, em um mês para cá, os cortes aumentaram praticamente de 18%, vamos dizer, peças mais usuais como a 100 paleta, que estavam de 20, 22 reais, hoje estão de 26 a 28. Então, se você for ver, é um aumento muito significativo. E nós trabalhamos com isso no dia a dia. Não dá para trabalhar com o frigorífico abatedouro com programação. Você programa, sim, uma semana. Mas a arroba sumiu, ele sobe o preço da carne. Não existe isso, olha, eu tenho um preço fechado por um mês de matéria-prima. Você não consegue. Automaticamente eles repassam, né? Exatamente. Ficaria a gente que está no meio da cadeia, vamos dizer, no meio do ponto cruzado, é muito difícil. E o que acontece? Por que os compradores, né, a gente precisa trabalhar com essa 30 dias? O planejamento, normalmente, das cozinhas trabalham com 60 dias antes. Certo. Então, a área de planejamento montou o cardápio para projetar ele para 60, porque nesses 30 dias eles trabalham o cardápio, a montagem, e passa por compras exatamente 15 dias antes, comprar para abastecer ou CD, ou vocês irem até o ponto a ponto, entregar lá. Então, essa é a constância, porque quem aprovou o cardápio dentro da meta, aprovou com esse preço. Como que depois, na hora que vai comprar, agora já o comprador repassou X reais. Aí já fugiu a programação de planejamento. Então, o que era para um contrato positivo já ficou negativo. Então, eu acho que é importante essa troca nossa aqui, vocês fornecedores e a gente, exatamente porque é isso que acontece no dia a dia. É esse problema que acontece no dia a dia. Planejou uma coisa, vai começar a operar, é outra. E aí, a hora que compra mesmo, efetiva, é outra. E durante o mês, se mudar, aí mudou mais ainda. Então, por isso que nós, né, para vocês, a gente fica naquela coisa assim, pelo amor de Deus, não pode mudar, planejamento vai me matar, a operação vai me matar, né, porque a gente tenta programar, né, mas estamos entrando num período, dias
tão difícil que é o que você falou, um preço de alho, de carne, um preço, né? Só não é igual lá atrás, que a inflação diz que era 120% ao dia, né? Mas Exatamente. estamos vivendo dias muito difíceis em relação a isso. Muito difíceis, e a gente vê que não parou por aí, né? Infelizmente, nós estamos vendo essa alta se acumular semana a semana. E ele começa em 2020 ali? O fator pandemia foi o que desencadeou os aumentos bruscos, de uma hora para outra, porque nós vínhamos numa linha crescente, às vezes abaixava, mas era uma linha, vamos dizer, tênue. Ela não andava tanto para cima e nem para baixo. Da pandemia para cá, os preços, acho que é do conhecimento de todos, né? E da lembrança de todos, que são 5 anos, mas os preços aumentaram demais e elas estão numa linha crescente de Teve proteína na questões aí proteína. de aumento no custo de produção, né? O custo de produção na parte dos insumos, né? Os insumos subiram muito. E estamos falando para as 3 proteínas, né? Porque o milho é o chefe da cadeia nos confinamentos, ou tanto no suíno e nas aves também. Então, todas as proteínas subiram demais. Só que eu falo que a de boi, eu acho que foi, a bovina, acho que foi a que mais nós sentimos, porque é uma proteína cara, né? E quando você fala em aumentar 4, 5% de uma proteína de R$30, você já está falando num valor muito mais alto, né? Perfeito. Exato. Tanto é que a nossa incidência na hora de vender o contrato, a gente tenta vender mínimo de boi, máximo de frango, um pouco de suíno, peixe não quase nada, porque o peixe também. Também é caro. Então, a gente fica flutuando aí entre essas incidências, né? A gente tenta... Então, o que nos surpreendeu também, Luiz, é que o frango teve uma disparada muito grande, né? Nos últimos 2 meses. É uma proteína que sempre foi uma proteína barata. Não vou entrar do ovo, porque eu não trabalho com ovo, só ouço falar. Mas também é uma coisa que praticamente dobrou o preço, né? Não vou falar dobrou, mas Falávamos que o preço era preço, né? Vamos colocar ovo no cardápio. Ovo no cardápio. Hoje, praticamente, não digo para vocês que compram de grande atacado, mas se você vai comprar para sua família, é R$1 um ovo. É um absurdo, é uma coisa que está fora da realidade, vamos dizer, que nós estamos acostumados. E com isso, a carne de frango também subiu demais. Suíno também, que era uma carne que sempre mantinha um certo patamar, nesse último ano, ele está oscilando demais, nos últimos 12 meses oscilou demais, só que só está em alta. E a gente vê ali depois, teve o preço do milho, que também, tudo que a soja que teve aí em 21, teve um aumento também, que é problema climático, né? Que também parece que assim, é uma tempestade, a tempestade infernal perfeita, né? Exatamente. Infernal perfeita, né? Exatamente. Clima, pandemia, problema político, E agora, nacional, agora temos um internacional. problema internacional também, né? Você vai falar um pouquinho mais à frente, né? Pode Também. passar ali, Júnior, para a gente vir ali de 23 ali para frente, ali, ó. O ciclo do boi e o aumento do dólar, isso afeta todas as cadeias, né? Porque, por mais que a gente fale carne bovina, mas quando ela sobe, as outras que estão aqui embaixo acompanham. O frango e o porco estão intrinsecamente ligados, né, ao preço do boi. Então, o boi sobe, as outras proteínas sobem também. Todo mundo vai na carona, né? O ciclo do boi hoje ele é o quê? De 2 a 3 anos? 3 anos. 3 anos. Ciclo de 3 anos. Quando a gente tem esse problema, como teve na pandemia, e problemas climáticos e problemas, isso tudo distorce um pouco a cadeia, né? Exatamente. Até essa cadeia voltar, é diferente do frango, que é o quê? 60 dias? 42 dias, hoje já estão batendo um frango pesado. Um frango pesado. É diferente, né? O bovino não tem essa... E vamos falar, com a falta agora do boi, porque foi abatida muita matriz. Nos últimos anos, teve um abate muito grande de matriz, de vacas, fêmeas. E isso está agora, nesse ano aqui, nós estamos sentindo o reflexo. É por isso que eu digo que a gente parece que ano que vem também vai refletir. A gente não espera uma baixa no preço da proteína bovina, porque está faltando matéria-prima. O Brasil sempre foi o maior produtor de boi do mundo, né, de carne bovina do mundo. Hoje ele já está, né, um dos, né, junto com os Estados Unidos, Austrália, mas hoje o Brasil é o maior. Então, a gente falar que está faltando, os frigoríficos estão faltando carne, porque as exportações estão bombando, estão exportando tudo. E está faltando matéria-prima bovina, porque foram abatidas muitas fêmeas, não deu tempo de pôr os rebanhos,
3 anos. Não deu tempo de recompor os rebanhos, e hoje estamos sentindo a falta desses bezerros que não nasceram, que estariam sendo abatidos agora. Então, tudo isso colabora para o preço que nós temos hoje. E até porque, né, Beto, o que nós mais consumimos, carnes em cubos, carne em iscas, moída, vem tudo de matéria-prima, né? Exatamente. E para as cozinhas, a gente usa mais o quê? A matéria-prima, vamos dizer, que antigamente se falava carne de segunda, que é o dianteiro bovino, que é o acém, a paleta, os recortes para carne moída. E esses são os cortes que mais se exportam. Então, quando a gente fala em China, por exemplo, o que eles estão exportando? Estão exportando dianteiro desossado. 80% do volume. A China, a carne de primeira deles, que é o nosso contrafilé, eles não gostam de picanha, mas vamos dizer, o que for a carne de primeira, que seria do quarto traseiro do boi, o chinês, ele não compra do Brasil. É muito pouco. A carne brasileira, por ser uma carne de Nelore, que é uma carne um pouco mais... Ela é mais saborosa, mas ela é menos macia, vamos dizer. Então, eles compram esses cortes dos Estados Unidos e da Austrália. São os grandes fornecedores dele. E o Brasil exporta basicamente o dianteiro, que é a carne de segunda, né? Que eu não acredito que haja uma carne de segunda. É uma carne, vamos dizer, menos macia, mas é o que mais se exporta. Então, também colabora com o aumento de preço aqui no nosso nicho de mercado. Hoje, por exemplo, a gente estava... Quem conhece aí falando de coisa, a gente lá atrás, outrora, a gente nem falava de sangria, nós não falávamos de qual a outra carne de recorte, né? Recortes. Recorte. Nós não falávamos isso dentro de refeições coletivas. E hoje, quando a gente já fala num ticket médio de... Hoje, esses produtos estão custando quanto hoje no mercado? R$18, R$17. Era uma carne que se pagava a 11 até 4 meses atrás, 5 meses atrás. Hoje está na faixa de 17, 18. Isso vem acarretando um problema muito sério da carne moída. Por quê? Porque também o corte sangria, que é uma parte do pescoço do boi, sangria porque é onde o boi é sangrado, no caso, quando é abatido, né? Então são as abas que ficam no pescoço. Essa carne, ela sempre foi destinada para... É uma carne muito bonita de se ver depois que ela está tratada, né? Limpa, centrifugada. E é uma carne que sempre foi usada para carne moída, a nossa matéria-prima de carne moída. E ela tinha um preço bacana. Hoje, os grandes frigoríficos estão exportando tudo e mais um pouco de sangria para o Oriente Médio. Oriente Médio. Então, encareceu demais. E o que a gente ouve dos fornecedores? Você quer ter a matéria-prima? Paga o preço que eu iria exportar. Então, eles exportam a R$15 sem nenhum imposto. Então, eles colocam os impostos em cima e para nós vem a 17 e pouco. Então, a carne moída também ficou uma coisa absurda, teve um aumento muito grande. E a gente ouve sempre, não, mas eu tenho uma carne moída de R$14, de R$13. Aí a minha pergunta é, o que está dentro daquele pacote? Qual o percentual de umidade daquela carne? Qual o rendimento que ela vai dar para essa pessoa que está comprando? E aquilo é carne mesmo? Ou tem outras coisas misturadas no meio? Miúdos, etc., que a legislação não permite. Nós estávamos falando sobre isso, eu acho que nós estamos ainda falando de mercado, tem a parte dos seus produtos lá na frente, mas eu acho que é muito importante a gente até tocar nesse assunto agora, já que a gente está falando sobre isso. E quando você pega uma carne moída, ela dá para ser feita de N formas, N jeito, e tem fornecedores propensos a fazer qualquer tipo de produto para atingir preço. Para atingir preço. Na cotação. Exato. Isso, quando a gente olha ali, tem de 14, 15, 20, 30 reais, né? É de 14 a 30 reais um quilo de uma carne moída. Exato. Agora, quando a gente fala a gente ouve falar soja, proteína de soja, já ouvi falar de colocar coração bovino, já ouvi falar de colocar pulmão. São coisas que talvez tem comprador aqui falando assim, não, imagina, os caras não são malucos de fazer isso. E o que mais, às vezes, engana a gente, comprador, é que a coloração da carne, ela fica bonita. Ela não é aquela carne cebosa que todo mundo aqui já comprou, que tem um tubete, que você olha o tubete, ele é esbranquiçado. Não, você olha, tá vermelhinha, você fala, caramba, olha aqui, ó, comprei uma carne de R$14, fiz um saving de X mil, tal. Só que aí entra esse detalhe que eu sempre me preocupei com isso. Quanto mais vermelhinha, mais coração bovino. É proibido, mas fazem.
Algumas pessoas fazem, tem coragem, e tem cliente para tudo, Luiz. Tem gente que só quer preço. Então, vai do nicho de mercado que você está e da escolha que o comprador... O comprador ele faz uma escolha, ele quer só preço, ele vai se sujeitar a uma carne que ele vai colocar na panela, 1 quilo de carne, e vai render para ele 450, 500 gramas. Enquanto se ele pegar 1 quilo de carne, não estou jogando confete na minha carne, mas eu estou falando de qualquer pessoa, de matéria-prima boa, qualquer matéria-prima boa, ela vai 1 quilo vai virar 800 gramas, porque tem a umidade da carne que se perde, vai evaporar. Então, vai virar ali umas 800 gramas. Se você pega essas carnes que estão no mercado muito mais barato, elas vão variar de 450 a 500 gramas, porque eu fiz esse teste. Então, você vai usar quase o dobro de matéria-prima in natura para atingir o mesmo percentual de matéria-prima pronta, de refeição pronta. Mas é uma escolha de cada um, né? Ah, legal. Ali no 2025, agora falando um pouquinho, né? Se você quiser falar um pouquinho disso aí, tem o ciclo, tem a questão de exportação, que você já falou. Como eu falei, né? A valorização do dólar, que isso traz tudo para frente, porque as carnes que são exportadas em dólar tonelada, o fornecedor, que é o frigorífico que está exportando, para ele colocar uma carne, o mesmo tipo de carne no mercado interno, ele quer uma equiparação. Fora as vantagens que ele tem de exportar por causa de impostos. Mas então ele faz a conta e fala, não, para mim colocar no mercado interno é X. Então isso encarece demais. E tem os frigoríficos que não exportam, mas eles vão na carona dos exportadores, porque quem detém o preço são os grandes players. É JBS, é Marfrig, posso falar nome, né? Porque tem conhecimento de todos, né? Os grandes players, né? São detentores não vou dizer tabelamento, que não seria a palavra, mas é eles que determinam o preço pela exportação. Pela exportação. Exatamente. Porque a arroba do boi vai junto. A gente sempre fala isso aqui na Berck, né? É diferente de alguns países, a gente vê até, por exemplo, o próprio Paraguai com relação à safra deles de arroz e tal, eles seguram isso internamente, eles têm uma blindagem. A gente vê hoje, né, que o nosso agro, lógico que o agro ele é o pujante, né? O pujante do Brasil hoje, mas tirando essa parte, infelizmente, sobra no Brasil um produto ruim, né, um produto caro, né, e isso vai encarecendo. Aí quando você olha no cardápio, vou colocar uma carne moída, coloco no custo, não passa, eu não consigo colocar, porque eu pego o per capita que eu posso gastar por cliente lá, um contrato de 100, 300 refeições, eu posso gastar X por... Eu não consigo encaixar, você fala, caramba, se eu não consigo encaixar uma carne moída, o que tirar o bife de coxão duro? E o cliente quer isso, entendeu? Ele quer o bife, ele não quer carne moída, ele não quer almôndega, ele não quer quibe, ele não quer hambúrguer, ele quer... E as cozinhas sempre tiveram a opção de colocar um filé de frango, né? Agora, um filé de frango que a gente estava trabalhando a R$12, mais ou menos há 6 meses atrás, 7 meses atrás, hoje já está 16. Para comprar um caminhão fechado de um frigorífico para poder manipular. Então, isso, até a gente poder entregar para uma cozinha, quanto vai? Porque a gente tem a manipulação, tem o congelamento. Você tem os indicadores aí mais pra frente, indicadores. acho que se o Júnior até puder compartilhar com a gente o próximo, aí vamos falar um pouquinho do arroba do boi gordo, né? Do boi aí, né? Tá, em 330 a 335 hoje no estado de São Paulo, a arroba. A gente vem aí de um preço de... Deixa eu me ver aqui, julho, agosto do ano passado, de 270. De 270 aumentou R$60 a arroba. O impacto... Se a gente colocar isso em quilo, é muito grande o impacto. E não tem como não repassar, porque como eu falei com você, o frigorífico, ele não faz uma programação de entrega para nós mensal, ou anual, ou bimestral. Você tem que pagar o preço do dia. É negociação, é estresse diário, quando você vai comprar matéria-prima. E aí você tem que manter um estoque. Com a gente. E Também. A gente com o pessoal de planejamento, com o pessoal de operações. É complicado, né? Não Mas tá fácil vamos lá. para ninguém. Vamos lá. A gente venceu uma pandemia, a gente vai vencer essa fase. Vamos sim. Depois do boi gordo, qual é o próximo aí? Então, o frango. Frango vivo. Carcaça também, que de Crescente. 4 e pouco para 6,50. Você vê mais de 50% se a gente for ver em um ano. É muita coisa, né? E a gente vê que em 2 anos, Beto, ele tem uma crescente que ele não tem uma redução, né? Não.
como você comentou que a cadeia do bovino ela tá uma cadeia estressada, automaticamente o frango ele vem suprindo. Mas aí ele tem que cada vez suprir mais e inflaciona também mais, né? Exatamente. E da mesma maneira o suíno também está na mesma linha, Ó, subindo dia a dia aí esse só mês. volta um pouquinho ali, só um minutinho ali, ó. Vamos falar. Pensando na questão do frango vivo, 6,50, você imagina ele tendo que passar pelo processo do abatedouro, O frete frete, dele vivo, ele saiu de lá, né? Ele saiu saiu da de lá. granja, a granja teve que receber, né, esse valor, mas ele tem que sair de lá e ir para o abatedouro passar pelo processo, do processo vir para a distribuidora, né? Exatamente. Que é manipular o produto. Aí que ele vai para uma carcaça hoje de 8,80, 8,50 mais ou menos a carcaça. Que seria ele já sem pena, sem vísceras, sem os pés, entendeu? Só que a carcaça com osso. Aí você vai e tira o osso desse, porque as cozinhas, a maioria usam filé. Ou Então, sassami. ou sassami. E, então encareceu demais. Muito difícil Pode de... passar para o suíno aí também, que eu acho que é outro. O suíno sempre é essa inconstância, né? Mas se a gente for ver, ele sobe e desce, só que chegou num ponto ali do ano passado para cá que ele só está morro acima. Hoje, suíno muito difícil de lidar também, porque estão se fazendo muitas exportações também. Tem um movimento, Beto, que a gente tem visto, principalmente na China, eles estão mudando a mudança de hábito. China, Índia, tem alguns países asiáticos, por essas questões mesmo de mercado global, chegou até eles outros tipos de produtos que eles não conheciam. E que eles eram totalmente, tinham uma aversão por certos produtos. E eles, ano a ano, quando você olha o per capita de população de bi, lá na Ásia, é isso que tem movimentado essas exportações, porque eles estão apegando apreço por esse tipo de produto. Um filé de frango, uma carne suína que não comia, e outra, a própria necessidade. E a carne né? suína é a carne mais consumida no mundo, né? Mais do que frango, mais do que boi, é a mais consumida no mundo é a carne suína. A carne suína. Então, estão se exportando muito, que isso não se exportava tanto. O estado de Santa Catarina exportava, sempre foi a referência para o Brasil, mas agora todos os frigoríficos do Brasil todo que puder exportar, está exportando a carne suína. E está tendo demanda, viu? Ali você está falando de carcaça R$12,90, aí eu precisaria pagar isso, um bife de pernil, lá para mim, né, para nós cozinha, se chegasse hoje lá um bife, um porco lá, que fosse peça a 12, seria um sonho para gente. Mas olha, mas aí olha nós a estamos falando em carcaça. carcaça com osso, com pele, com gordura, que vai chegar num manipulador, num frigorífico beneficiador como o nosso, por exemplo, como a Talismã, vai ter que ser desossado, aí você vai ter uma perca já só na desossa de 25% a 27% de osso, e sebo, e limpezas, e depois você tem os cortes, o custo do porcionamento, né? Então, hoje, se você for comprar um pernil desossado em qualquer frigorífico que desossa, esse pernil hoje ele está acima de R$16. Para você entregar um bife, você falou, teu mundo perfeito seria 12. A quanto vai tudo isso daí, né? Um cubo, hoje a gente não consegue trabalhar menos. Posso falar em preços aqui? Não seria pertinente? Não tem problema. A gente aquilo, a gente não que a consegue... gente costuma falar aqui, Beto, também na parte de preço e negociação, que assim, cada cliente que ligar para vocês, né, vocês vão mostrar ali os clientes que vocês têm, um vai comprar X tonelada, o outro vai pedir para entregar em São Paulo, o outro vai pedir para entregar em 50 cozinha, o outro vai comprar com à vista, o outro vai comprar com 21 dias, o outro vai pedir 30 dias. Então, isso para nós não é muito relativo. O preço que você falar... Não, mas genericamente falando, se você pega uma peça, compra de um terceiro, uma peça de R$16, e você tem um custo de produção de 4, ele já vai para 20. É só para dar um exemplo. Então, é muito difícil de chegar na necessidade que realmente as cozinhas estão precisando, porque é compreensível. Porque quando você fechou o contrato há um ano atrás... De R$15 uma refeição? Você funcionário, estrutura... Você contou com o preço de 12 no seu bife, que hoje está 20. É surreal. O aumento foi muito significativo. Exatamente. Mas pode passar o Júnior ali. Agora vem o ponto mais crucial aí, ó.
o alimento do frango, o alimento do boi, o alimento do porco, né? Que é a soja, né? A soja, o milho. E essa projeção, Beto, Essa projeção é o que os mercados estão falando, que a soja, agora na próxima safra, deve bater, na nossa entre-safra próxima, a soja deve ir até beirar os R$ 180. É preocupante, é muito preocupante, porque afeta a cadeia toda, a cadeia como um geral, né? porque ela é a base, É né? a base da alimentação, é a proteína que vai virar proteína animal. É a proteína vegetal que virará proteína animal. E o próximo slide que você vai falar agora, eu acho que é o ponto-chave dessas. Nós tivemos aqui uma reunião na semana passada, mas ela não tratava de proteína, ela tratava de assuntos global, né? Desde um aço, que nós tivemos problema no aço, essa guerra tarifária que entrou os dois países, e a relação comercial que os dois têm e que a China tem com o resto do mundo, né? Que agora é onde pega essa questão. Por quê? Quando você olha no viés, nós estamos longe da China, os Estados Unidos. Não, a gente está totalmente ligado aos dois países. Muito preocupante essa guerra, Luiz, porque o que nós vamos dizer para você? Nós tivemos notícia de todo o bloqueio dos chineses nos frigoríficos americanos. Isso é uma realidade. E isso vem de dias, semanas atrás. Ok. A China vai virar o canhão dela para algum lugar porque ele precisa continuar comprando e comendo de qualquer jeito. Ela fala, não preciso dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos era o maior fornecedor de proteína para a China, de carne de primeira, vamos dizer, carne bovina, e muito frango também. Suína eu não tenho esse conhecimento, não vou falar como é. Mas eles importam muito dos Estados Unidos. E com essa guerra entre eles, sobrou para quem aqui? Quem que tem capacidade de abastecê-los? Só o Brasil. Entendi. Aí é onde nós... Então, eles estão virando para alguma coisa de Índia, mas a Índia, eles não abatem a vaca, por causa da religião, né? Então, são búfalos lá. Eles querem a carne bovina. A Austrália também, mas tudo tem um limite. Agora, o Brasil tem uma pecuária muito pujante. Aí, só que a mídia, ela vai bater muito ali, ó, quando você traz impactos positivos, né? Então, agora, recorde de exportação, recorde disso, recorde, o agro, né? Acho que a AgriShow agora acontecendo essa semana, tecnologia, equipamento, quer dizer, quando você pega todo esse lado, realmente, né? O PIB, ok, né? Agora, falando de refeições coletivas, falando de contrato anual, falando de uma carne porcionada, falando de uma soja, que, segundo informações que a gente tem, vieram no Brasil semana passada. Exatamente, né? Comprar toda a soja que pudermos vender. E quando a gente fala de China, é uma coisa absurda, Luiz, porque se você falar que um chinês vai aumentar per capita, por ano, 1 quilo de carne, o Brasil não tem carne, acabaria os bois do Brasil. Não estou falando besteira, é estudo. Isso é estudo. Tá? Se um chinês aumentar 1 quilo de carne no seu consumo per capita anual, nós não temos carne para fornecer a China. É porque é uma população de bi, né? 1 bi 700, né? O que é falado, né? Porque a gente não sabe, porque lá tem controle de natalidade, etc. Então dizem que já está chegando, também, né? Dizem que estão chegando a 2 bi. Não sei até que ponto é verdade. Mas é muito complicado. É um mercado que cada quilo que eles pedem para um chinês, isso às vezes é o consumo de um país inteiro. Então eu acho que a gente pode tirar de lição ainda nós estamos no meio no começo talvez dessa tempestade, porque nós não sabemos ainda, né, aonde vai parar, porque quem vai ceder, né? Temos um Trump lá com as suas ideias e com os seus ideais, e temos uma China lá que também não aceita muita imposição, né? E a nossa relação, não só essa unilateral com a China, ok, vai ficar lindo e maravilhoso nessa vertente, mas os Estados Unidos disse que os países que se posicionar vai ter problema. Então a gente pode ser retalhado de um lado. Não, a situação é muito preocupante. É muito preocupante. Apesar de que a mídia diz, né? Sempre eles falam que nos interessa que isso vai ser muito benéfico para o Brasil, para o nosso agro. É duvidoso isso, sabe? Pode ser, mas é para os grandes players, não é para o país em si, né? Apesar que nós temos muitos frigoríficos menores aqui que estão sofrendo demais.
com essa questão, porque quem não exporta fica refém do mercado do preço da arroba. Então, se eles estão exportando num preço muito caro, os frigoríficos pequenos têm que acompanhar o preço, senão o pecuarista não vai vender para eles. Não vai. E eles têm dificuldade de colocar essa carne, porque geralmente os frigoríficos pequenos eles não têm CIF, eles são regionais. Então, é diferente você falar de um mercado de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou do Espírito Santo, das capitais, e de uma cidadezinha do interior, onde aquele frigorífico que é municipal tem que vender aquela carne cara para aquela cidade onde a população é mais pobre, vamos dizer. Essa é a palavra. Essa é a realidade. Então, você vê muitos frigoríficos pequenos não estão aguentando essa competição, porque é uma competição injusta. E eles acabam fechando e a gente vai vendo, quanto mais o tempo vai passando, mais o monopólio das grandes empresas. E aí o controle fica na... O controle de preço fica na mão Eu deles. até ouvi agora, recentemente, que eles vão habilitar até frigorífico CISP. Eles estão até pensando, os chineses aí, nessa loucura, nessa febre aí, né? E você vê, isso daí, de qualquer maneira, vai elevar o preço. E vai faltando matéria-prima para os frigoríficos e a gente vai ficando nessa... Deixar bem claro, né, para todos os compradores, os diretores que estão assistindo a nossa reunião, o nosso encontro aqui desse mês, que nós não estamos aqui colocando nenhum alarde, nem medo, nem impressão e nem movimento do fornecedor. Ninguém está pregando nós falamos aqui, não. Nós falamos aqui de empresas aqui que nem compra, por exemplo, a Cristina nem é cliente de vocês, por exemplo. Não. Quer dizer, e olha as consequências, né? O menino está no Nordeste lá em cima, olha as consequências. Então, eu acho que não é nenhum movimento assim, eles estão fazendo... Não, nós estamos falando do panorama Brasil, né? Os indicadores que acabamos de mostrar... Exatamente. É eles, né? É CPEA, né? É CPEA, não é a BERC, não é vocês, né? Não. Acho que os outros parceiros que a gente conversa no mercado, no dia a dia também, né? Da BERC e outros... A própria JBS também fala muito sobre isso também. Mas, enfim, vamos... Mas nós já passamos por muitos desafios, né, Luiz? Então, eu acho, como dizem, né? O brasileiro é muito resiliente, né? Então, eu sei que isso vai passar e que a coisa, com o passar do tempo, vai se normalizar, vai se ajustar. A gente vai ajustando daqui, ajustando dali, porque ninguém pode parar de comer. O nosso ramo é alimento. Então, uma hora nós vamos ter que se ajustar, comprador com vendedor, e a balança não pesar só para um lado, ela está estável, né? O estresse maior da refeição coletiva é exatamente esse, porque quando você vai repassar, aí o cliente ele se posiciona assim, você pega uma montadora. Eu estava falando isso no assunto da semana passada. Há 10 anos atrás tem uma montadora que o custo dela de pagar para uma empresa de alimentação é o mesmo de hoje. Mas, Luiz, como que isso existe? Que milagre é esse? Tem uma empresa que vai, assume aquele preço, fica um ano, perde dinheiro. Vem a outra, agora ganhei aquele contrato. Uau, ganhei um contrato, X mil de faturamento, suporta um ano, não deu, perdi dinheiro. E isso vai acontecer. Essa rotatividade, né? Nas cozinhas. Nas cozinhas. Porque a montadora, o cliente fala assim, não, meu preço é R$15, não pode mais. Sempre tem um esperto, uma cozinha melhor que a outra, não sei o que a outra inventa, não sei qual que é a classificação fiscal. Sempre tem alguém na história que cobre a outra cozinha, que eu acho que é uma falha do nosso mercado. Eu acho que a gente podia ser mais unido. Exatamente. E ter uma cadeia de valor, no mínimo, plausível para aquilo para comportar. Comportar eu entregar e dizer assim, vou colocar uma moída hoje. Não comporta. Uma moída não comporta. Quer dizer, o que dirá o resto? Olha o estresse da cadeia, né? Exatamente. E aí a gente pressiona vocês que vão falar com o frigorífico. Não tem conversa com o frigorífico, muito menos com o pecuarista. Exatamente. Muito menos. Né? E a gente vive nessa luta, né? Vamos lá, então. Pode passar. Vamos agora falar dos produtos de vocês. O que vocês podem fazer para ajudar a gente? Os produtos que vocês têm aí, frango desfiado, que já tem, né, uma baita economia nesse custo-benefício, a moída de vocês, né? Eu queria abrir espaço, então, Luiz, para quem está diretamente com o pessoal das cozinhas, que é o Reginaldo e a Vanessa. Vamos deixar para eles. Se eles puderem vir falar aqui, porque o pessoal já deve estar cansado de ver meu rosto aqui. Não, isso só deu uma notícia também, né? Pô, pelo amor de Deus, gente, eu não estou pregando apocalipse, tá? Daqui a pouco eu acho que as coisas vão se ajeitar e vai equilibrar para todos.
E Mas eles você volta aí daqui a pouquinho, vamos deixar eles vamos falar deixar um eles pouquinho. falarem. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Isso. Vai lá os dois lá, pode ficar à vontade aí. Vamos lá, pessoal. Com quem vocês vão tratar no dia a dia, deixa eles falar um pouquinho. Ó, vocês têm que trazer solução para a gente, viu? Veja, vamos ver se vocês estão bem enquadrados aí. Isso, pode ficar até. Isso, tá bem enquadrado aí. Baixa um pouquinho. Vamos lá, Reginaldo, Vanessa, pode ficar à vontade para falar um pouquinho dos produtos que vocês têm aí, se apresentar. Né? Vocês estão há tanto tempo aí na estrada também, com vendas. Os compradores alguns conhecem vocês, acho que outros não. Fique à vontade aí, estão em casa. Exato. Bom, primeiramente aí, bom dia, né, para todos que estão aí atrás da telinha, para o Luiz aqui também, e é um prazer, pô, estar aqui na Berk, né, conversando com vocês aí, muito bacana mesmo, viu? O Beto já deu essa solada em vocês aí, né, eu vou tentar dar uma amenizada, mas depois ele volta, hein, com certeza. Daí ele vai ter que dar boa. Pois é, na realidade a Vanessa, né, ela também faz parte do time. Eu vou falar um pouco de mim. Eu estou há 15 anos já dentro da Talismã, tá? E sempre na área comercial. Então, todos os projetos, né, que a Talismã desenvolveu de 15 anos para cá, eu estive junto, participei junto. Inclusive, esse era um projeto, assim, bem arrojado da Talismã, entrar no mercado de porcionados, né? Nossa, o que é isso? Como vamos fazer isso? Então, na realidade, a gente foi entrando devagarzinho, a gente foi buscando as informações, o que o nosso cliente, né, nosso futuro cliente precisava de porcionado, qual o tipo de matéria, o que ele precisava no atendimento, o horário, tudo isso daí a gente foi procurando, buscando, até a gente chegar e falar, bom, vamos começar então o carro-chefe, vamos começar a fazer um piloto e começar a fazer as entregas, né? E durante esse tempo, né, na realidade, eu fiquei na linha de frente aqui dentro da Talismã, lá em Socorro, né, que é a nossa matriz. Eu fiquei um bom tempo lá e agora eu estou na filial, né, que é na Estiva Gerb, conforme o Beto comentou. Mas como tudo hoje, né, é tudo linkado, né, eu estou lá, mas eu estou aqui também, né, então é tudo muito, muito rápido, né. Hoje a gente procura fazer realmente um produto não diversificado. O produto não tem muita diferença, que todo mundo trabalha com a mesma proteína, vamos dizer assim. O que vai mudar é o atendimento, é a entrega, é o carinho que é feito ali, né? Então, nesse caso, hoje a gente tem uma linha grande de produtos, né? A gente começa ali com o bovino, a gente trabalha com a isca, trabalha com os cubos, né? E trabalha com os bifes também. E a tal carne moída, né? Que foi falado aqui algumas coisas. Então, a gente tem esse produto também. A gente trabalha com os frangos também. E a gente tem um desfiado, né? Que a gente começou lá atrás e hoje a gente ganhou um mercado muito significativo do desfiado. E isso traz para a Talismã assim, uma segurança que a gente está no caminho certo. A parte de suínos, né? A parte de bife, de cubos, de isca também a gente tem. Isso tudo é feito na fábrica, na cidade de Socorro, e tudo que eu preciso fazer de logística, né, no caso vamos dizer, de Mogi Guaçu, Ribeirão Preto, aquela região de São Carlos, né, isso tudo a gente tenta armazenar alguma coisa na estiva e fazer a distribuição por lá, que a nossa logística vai ficando um pouco melhor. Então, a gente tem que tentar buscar alguma forma para melhorar o custo, né, para vocês que estão aí do outro lado, que buscam, né, o valor, o preço, a qualidade, que buscam o atendimento. Então, a gente tentou montar uma outra filial para poder, vamos dizer assim, ter um custo menor e tentar atender com um valor diferenciado aquela região, né, no caso, e dividir as regiões, tá? Então, hoje, a gente tem uma equipe dentro da empresa, onde essa equipe, eles recebem todos os pedidos, eles fazem toda a sua programação, a gente tem uma outra equipe que vai programar a qualidade do produto que chegou, como vai produzir, toda essa cadeia aí na realidade. E para isso tudo, a gente precisa de uma ferramenta importante, que é a Vanessa. A Vanessa é uma pessoa que veio, né, a somar com a gente há 2 anos atrás, quando a gente pensou nesse projeto de porcionados. A Vanessa já tinha aí uma carteira de clientes, um conhecimento legal,
e juntos ali a gente montou uma estratégia que, graças a Deus, está dando certo. Vocês vão ver depois aí alguns principais clientes que a gente trabalha hoje e outros que a gente já está prosperando, que com certeza numa próximo encontro desse vai ter uma lista que não vai caber nessa tela aí, ó. Ou todo mundo vai ter que usar um óculos porque tem muito nome, ele vai ter que ficar pequenininho, viu? Então, graças a Deus, isso daí está dando certo e a Vanessa está junto com a gente. A Vanessa fica externa, né? E mesmo assim ela dá meu conta do recado legal. E com a tecnologia de hoje em dia, não precisa estar ali todo mundo do ladinho, né? A gente consegue se conectar e fazer a coisa acontecer, tá? Deixar a Vanessa contar a historinha dela aí também. A Vanessa Exato. ela não chegou hoje não, né, Vanessa, no segmento aí, né? Porque Não, bom dia. porque cozinha é bem específico, né, gente? Cozinha, a gente fala muito isso, né? Quando a gente fala assim, é carne, é isso, é aquilo, não, é tudo. Não, quando se fala de alimentação coletiva, o nosso negócio tem fornecedor que é até engraçado, que tem fornecedor que ele fala, meu Deus, eu tenho pavor de refeições coletivas. Todo mundo quer ir para onde? Todo frigorífico, distribuidor, quer ir para o varejo. Todo mundo quer ir para o varejo. E às vezes deixa a gente de lado, a gente fica, poxa vida, né? Mas por quê? Porque tem essa questão de as cotações ser mensal ou semanal, essa logística, entrega CD ponto a ponto, acompanhar, tem horário, tem cliente que, né, uma metalúrgica fecha o horário lá de entrega da meio-dia, às 2 não recebe. Então, fala um pouquinho aí, Vanessa, quem é você aí, como que você está fazendo para Bom dia, atender? pessoal. Eu sou a Vanessa. Muitos me conhecem já, até mesmo de outros, né, de outros fornecedores que eu trabalhei. Quando eu vim para a Talismã, eles atendiam somente entrega única. Então, foi um começo bem difícil para todos nós. Só que eu quero agradecer o diretor Beto, meu gerente Reginaldo, que eles acreditou no que eu mostrei para eles. A gente começou, porque eles não faziam ponto a ponto. E a gente começou a fazer ponto a ponto. Na época, a gente tinha um carro só pequeno. Exatamente. A gente chegou a ir para São Paulo com truque, com caminhões que não passavam na rua. Eu vou agradecer muito aos nossos motoristas, porque são muito atenciosos. Então, é uma família realmente a Talismã. É uma família mesmo. Hoje, a gente está com várias cozinhas, vários clientes ponto a ponto. Hoje a gente está com 17 caminhões, praticamente, né? Exatamente. É pequenos grandes. Fora os grandes que a gente também entrega para fora do estado, a gente também faz. E assim, eu estou de frente com todos os compradores. É eu que brigo tanto com o Beto quanto com o Reginaldo. Por quê? Porque eu sempre, quando eu comecei com eles, eu falei, eu não quero somente vender. Quem vir comigo vai ficar comigo, porque eu faço a venda, eu acompanho a logística, a gente está tendo muita entrega centralizada em horário. Então, é 5, 6 da manhã, a gente está conseguindo cumprir certinho as entregas. Então, assim, a gente está num processo, como eu estava comentando com o Luiz essa semana, a gente está num processo, assim, orgânico, pouco. É igual a gente falou, a gente não consegue abraçar todos os clientes ao mesmo tempo. Exato. Porque a gente não quer fazer coisas erradas, a gente não quer deixar de atender. Então, a gente está devagarzinho, e todos que estão agregando com a gente está ficando, né, Reginaldo? Está ficando. Não vou mentir que tem problema. Tem problema, às vezes, com atraso, tem problema, às vezes, com mercadoria. Só que a Talismã é uma empresa, assim, eles avaliam, a qualidade avalia o problema que deu, e realmente, se está dando um problema que o cliente está falando, a gente troca. A gente bonifica, a gente nunca deixa o comprador, como dizem, na mão. Não, a gente é parceiro mesmo, porque a gente não quer somente vender uma vez. Não, a gente quer que os clientes fiquem com a gente. A gente está passando um período bem difícil, porque os compradores brigam muito por causa de preço. E o mercado, né? Vanessa, mas eu tenho carne, o maior foco meu, eu tenho carne moída a 15, eu não consigo. Eu não consigo, eu já falo para eles, moída, eu não consigo. Por quê? Porque a qualidade, a gente não vai mudar a nossa qualidade. Isso é um foco que a gente prometeu, a gente quer trabalhar de como a gente começou, e os nossos clientes não adianta mudar, porque eles já sabem o produto que a gente vende. Então, o que eu tenho a dizer, eu estou muito feliz com o processo que a gente está tendo, com os clientes que a gente está tendo, porque estão fixos mesmo com a gente.
E não que a gente não quer atender mais, a gente vai atender, mas assim, devagar, conforme a gente vai conseguindo produzir para poder ter estoque, tudo certinho, porque hoje a demanda está muito alta. Exatamente. Muito alta mesmo. E é o que o Beto comentou, você comentou, na realidade a família Talismã, porque é uma família mesmo. Sim. Então hoje o pessoal do controle de qualidade são exatamente 13 pessoas, mais os líderes. Então é um time muito grande da qualidade para você poder fazer uma coisa errada. Então a gente tem um time muito grande, isso tudo demanda. Então a Vanessa que está lá, ela faz um trabalho excepcional, principalmente nessa parte aí de acompanhamento, essas coisas todas. Eu estou por trás puxando a orelha dela, porque a minha orelha também é puxada, né? Então eu tenho que fazer acontecer. Mas a gente está muito feliz com a Vanessa de estar lá junto com a gente. A família Talismã abraçou ela de uma certa maneira e ela hoje faz parte lá com a gente do time, tá? Então é isso aí. E falando desses produtos aí que vocês estão comentando, né? Essa carne moída aí mesmo é um ponto chave, né? Na questão, Sim. tanto cubos também, porque para nós, lá em nossa cozinha, eu não posso receber. Você pega uma isca, você pega a isca, um cubo desse tamanho, você pega lá cubos de 2, de 3, de 5, quase que uma peça. A carne moída, como a gente falou, desde o olhar na embalagem, mas quando eu coloco na hora da cuba, principalmente, o almoço começa às 10 horas da manhã, ele vai até 2 horas da tarde. Se não é uma carne moída de qualidade, essa gordura, esse sebo, começa a soltar, vai virando um problema. Então, eu acho que esse ponto que vocês comentaram, que vocês se preocupam bastante, produtos IQF e tudo mais, é muito importante para nós, porque isso reflete diretamente na maneira de fazer. Porque eu tenho uma mão de obra hoje, que a gente tem um turnover altíssimo aí, de 8, 9, 10, 12% dentro do setor de refeições coletiva, e eu preciso ter um produto realmente, claro, a gente falou, até agora a gente só falou de preço, mas que também tem uma qualidade mínima, né, aceitável, para que eu consiga fazer ou no forno combinado, ou, né, frito, ou assado, e no molho, e eu consiga colocar lá na rampa, porque o meu cliente que está comprando é o mesmo cliente que possivelmente vai na Madeiro, vai no shopping, vai no Outback, compra na casa dele. Então, ele não vai aceitar, ainda que seja carne moída, pegar uma carne moída lá que está toda gordurosa, toda, né, cebosa, 2 horas da tarde, aquele negócio já virou, então... A sobra, né? Não vai. Isso, então por isso que a gente se preocupa tanto com isso. E eu acho que no ponto do fiado, acho que é importante vocês falar um pouquinho desse frango, porque cada vez mais, inclusive a gente está aqui com um produto aqui de comida pronta, e isso é um insight que a gente quer dar para vocês também, que cada vez mais, com esse aumento nosso de turnover, absenteísmo nas nossas cozinhas, a gente precisa usar esse produto, porque é um produto que ele já está pronto. Eu já coloco na lasanha, eu coloco na panqueca, eu já coloco ele E muitas das vezes, quando você bate o olho in natura e o olho no desfiado, você fala, poxa, mas a diferença é grande. Só quando você vai fazer o teste no seu P&D, no seu planejamento, que você vê que o meu custo final, porque para mim, não importa, o comprador pagou 14, 13, 12 reais, poderia pagar 18, mas que saiu refeição minha, porque talvez eu vou ter que fazer um pedido extra, não vai ter para o jantar, não vai ter para a ceia, porque o produto que eu comprei foi um produto ruim. Eu não consegui, ele tinha muita água, o frango, né? Enfim, tem essas particularidades. Então, principalmente na linha do frango desfiado, as cozinhas cada vez mais elas vão buscar produtos como esse aí, produtos como esse aqui que a gente vai trazer no mês que vem, praticamente o quê? Já escado, cubado, cozido, para não ter contato com a mão de obra, porque a gente tem muita essa dificuldade. Então, a gente passa esse olhar para vocês, e acho que vocês vendem bastante esse desfiado também, esse frango. Sim. Exatamente. E eles compram com esse conceito as cozinhas? Isso. Hoje, na realidade, o conceito, né, desfiado,
Muitos ainda não fizeram esse cálculo, né? Mas se você pegar hoje a panela de pressão, pegar o meio peito, geralmente as pessoas pegam o peito com o osso, tira o osso, bota na panela, cozinha, chacoalha a panela e vai fazendo aquele procedimento todo. Você precisa de mão de obra, você precisa de gás, você precisa de um monte de coisas para poder chegar numa porção pequena para você poder estar utilizando. Então, isso daí, lá atrás, quando nós começamos, muitas indústrias apostaram na gente, no nosso trabalho, e deu certo. Então, hoje, eu faço um convite para vocês que estão aí, façam o teste, peguem uma porção pequena, falem com a Vanessa, ligue para a gente, peçam uma porção, façam o teste que vocês vão ver que isso vai ser aprovado na cozinha de vocês, porque realmente a mão de obra está muito difícil. É um monte de outras coisas que eu acredito que vocês façam as contas disso daí, porque não é só a mão de obra, é o cara que está lá, é o tempo dele, ele é registrado, ele tem 13º, ele tem um monte de coisas e isso tudo impacta. Então, e na facilidade, né, que já chega pronto para vocês. Então, hoje nós apostamos, né, a gente tem um volume muito bacana vendido mensal desse produto e a gente já está aí projetando outros volumes já desse frango Mas desfiado. para cozinhas ainda É um tímido, tabu. é tímido. Tem uma resistência Muito, por muito. causa do preço. Do preço, eles vão muito além do que pode pagar. Mas eu falo que vários produtos que a gente testa final, rendimento Rende final, mais. terminou, final. Eu estou dizendo depois, Uhum. que eu já não utilizei gás, que eu não utilizei, né, eu já tive uma economia para que isso tudo impacta em lavar a cozinha, tudo isso é detergente. O nosso negócio, refeições mão de obra, o nosso negócio ele é feito de, eu falo, ele é muitas torneirinhas, né? Então, a gente tem esses detalhes que a gente procura provocar os compradores aqui, o pessoal de planejamento, né? O pessoal... A Cristina me ajuda muito nessa questão, né, Cris? Você tem um olhar muito... A Cris é nutricionista também. Ela Mas várias merendas estão entrando no cardápio e filé desfiado. Em Cristina, cadê a Cristina? Ela está aqui? Ela deve estar negociando. Na verdade, o filé de peito desfiado, ele serve para um monte de receitas, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito muito no futuro desse produto aí para as cozinhas. E hoje provoco, né, principalmente o dono aqui, o Beto, a buscar produtos e soluções para nós. Não precisa ser igual eles não, que vão trazer picadinho pronto, mas produtos cada vez mais pré-acabados para a gente, né? Uma lasanha pronta, um escondidinho de carne seca, que não é carne seca, mas vamos pensar um escondidinho pronto. Eu estou falando isso do Projeto Futuro porque esse papel nosso da Berk, quando traz vocês fornecedores, não só para ouvir de vocês o mercado, como vocês já trouxeram informações, produtos bons, como vocês estão falando, né, e os clientes que vocês vão mostrar agora, mas também mostrar que tem um mercado chamado aqui refeições coletiva hospitalar, prisional, privado, catering, né, offshore, que precisa eu preciso de produto pronto, acabado, né? Eu sei que muitas das vezes esse produto ele tem um custo agregado, lá na indústria eu preciso ter uma habilitação, eu preciso ter, né, uma planta, a gente sabe, mas a gente gosta de provocar vocês nesse sentido, porque é um mercado de bilhões do lado de cá, demandando assim, e aí, o que vocês querem oferecer? Frango desfiado? Deixa eu testar. Uma lasanha pronta, sei lá, de A100. Não sei. Colocar o P&D de vocês lá, a galerinha lá, para conversar com a gente. Nós temos aqui nutricionistas, compradoras, inclusive ó, a Silvana da Qualidade, lá da Tempero Certo, ela acabou de dizer, fui visitar, coloquei as fotos, é show. Ó, e ela é exigente, ó, uma gerente de qualidade, super exigente, trabalha com isso 9001, 2015, é uma pessoa que... Isso é muito bacana, né? E acho que até a próxima slide fala um pouquinho também disso daí, né? Aproveitando o gancho da Silvana no nosso chat aqui. Passa aí, Júnior. E também deixar, Luiz, que a Talismã também agora a gente está agregando, que a cozinha, ela necessita de embutidos, de muitas coisas. Porque às vezes... mix de produtos. Um mix de produto. A Talismã está aumentando cada vez mais produtos para a gente poder atender toda a necessidade mesmo que as cozinhas precisam. Eu já vivi essa dor lá como comprador. Eu estava lá na tela do Genial, na tela do Tecnisa, estava lá negociando. Aí eu vejo que vocês ganharam um, o A ganhou outro, o B ganhou outro, o C ganhou outro.
Aí eu tenho lá, unidades de 1.000 refeições. Lindo. Mando cada produto de um fornecedor diferente. Entrega. Aí eu pego uma cozinha de 100 refeições, 200 refeições. Aí começa a dúvida. De quem eu pego? Porque se eu tiro o A100 de um, o outro não entrega a linguiça. Se eu tiro a mussarela, o outro não entrega. E aí começa a dança das cadeiras. Eu imagino os compradores que estão aqui sabem bem o que eu estou falando. E é aquela dúvida. E às vezes você tem que pagar mais caro no mix para que eu consiga atender um cliente de 50 refeições lá em Santo Antônio de Posse, lá em Bauru, né? Enfim, esse é um desafio grande nosso também que a gente tem aqui dentro. E quanto mais o fornecedor tiver esse mix para a gente, seja as carnes em peça, que algumas cozinhas trabalham com peça, seja os embutidos, seja as iscas, isso é muito bacana para a gente também. Estamos no caminho. Pode falar dessa... Não, volta, só um minuto, Júnior, eles vão falar um pouquinho sobre essa parte. Volta um pouquinho. Mais um. Tá travando, peraí. Só volta um slide só. Tá rodando, processando aí. Travou. Vai voltar um slide. Voltou. Mas pode, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre os segmentos, né, que vocês atendem? Hoje a gente já está atendendo todos esses segmentos mesmo. Hospitais, merenda, muitas merendas, prefeituras, empresas, muitos distribuidores, sendo que quando eu entrei lá, vocês atendiam mais, era distribuição. Exatamente. Então, esse leque aqui, a gente está fazendo esse processo em 2 anos, que cresceu muito mesmo. Isso é... Todos esses segmentos tem aqui dentro da ABERC hoje. Todos eles têm. Certo. Tá? Muito bacana, isso é muito bom. Vocês falaram, né? Vocês estão com 17 veículos hoje na frota? Exato. A frota é toda refrigerada, né? Não tem como não ser assim, né? E aí existe um setor que toma conta, porque tomar conta de um caminhão não é uma tarefa fácil, né? Vocês aí estão do lado devem saber disso. Então, a gente mantém os caminhões ali sempre prontos, porque a gente sabe que uma dor de barriga pode acontecer, então tem que estar sempre alinhado. Então, a gente tem uma frota bacana, e principalmente os motoristas, né? Os motoristas nossos, depois vocês vão ver alguns clientes ali, a gente tem, assim, alguns que já elogiaram os nossos motoristas, e a gente tenta passar isso daí para os demais, para que sejam todos, né? Claro que tem uns que fogem da norma, a gente dá uma puxada de orelha, mas na maioria, isso daí é uma coisa, assim, importante para a gente também, né? Eles são o nosso, vamos dizer, o nosso segmento lá dentro, né? Isso, a extensão, a nossa extensão lá dentro. Então, para a gente é muito importante isso daí também, tá? E vou falar para vocês, olha, que de verdade, eu sou formado em nutrição, eu recebia lá na ponta, olha, se você receber um entregador mal educado, um caminhão que está revirado, um cara mal vestido, problema na portaria, problema na entrega, briga com o cozinheiro, olha, a logística parece que nem entra na história, mas Exato. Eu sei o quanto... às vezes tem uma unidade do lado, ele tem que esperar um pouquinho, ele não espera, aí a gente liga para o vendedor, e aí ele já brigou. Olha, parece que não, mas vai colocar a temperatura, o termoquinho, o cara deixa desligado, por N motivos, não sei, às vezes. Então, logística. É isso que é diferente lá, eu tenho contato com todos. Então, Luiz, o problema que tem, eles falam diretamente comigo. Aí, se eu preciso falar com o Reginaldo, eu falo, senão eu mesmo já resolvo com a compradora. Então, eles são muito atenciosos mesmo. Eles tentam sempre fazer o melhor, sempre fazer para não voltar com a entrega. Olha, então, vocês querem matar a gente do coração, aí quando fala assim, pode deixar que eu vou ver. Aí você pega uma cozinha aqui, temos a Consuma. O relógio vai andando. A cozinha, nossa Consuma, um amigo, o Walter aqui, o pessoal, a própria Laurita aqui, o pessoal da Consuma. 200 contratos. Você imagina, vocês lá, estão fazendo as entregas lá, qualquer fornecedor. E aí, a gerente de unidade, ela está precisando, às vezes, não é nem para o dia, é para o almoço. Né? Teve um problema lá e tal. E onde está? Aí o vendedor some. Liga na empresa, cai no 0800. Tenta falar com o telemarketing, não sei. Isso é horrível para a gerente lá da ponta, porque ela quer matar o comprador, entendeu? Porque o comprador tem que dar resposta para ela. Vai chegar a minha entrega ou não vai chegar a minha entrega? Porque é uso de amanhã. Porque tem um detalhe, nós aqui. Se a gente não entregar o cardápio, amanhã é às 100,
faltou? E tem linguiça, põe linguiça. Não. A gente tem SLA, a gente tem uma série de regras que a gente tem que pagar multa. Então, a gente tem que ter esse compromisso de falar com o vendedor, de ver se vai entregar, né? E isso é importante para o nosso negócio. Não é questão que, o comprador, nossa, me enche muita paciência, Não pergunta vou isso, atender, pergunta não é aquilo. nada disso. Mas não é porque eu tenho um cliente lá na ponta que eu não posso, né? Esse eu acho que é um trabalho diferenciado, porque eles falam direto comigo. Localiza onde está o caminhão, vê que horário que chega. Então é rápido, porque eu já falo com o motorista, ele já me responde. Então isso é muito legal que a gente trabalha. Que bom, que bacana, muito bom. Essa é uma parte. Aí, ó. Parte da qualidade. As 13 pessoas que vocês comentaram, a certificação do CIF. Exatamente. Nós somos, como o Beto disse, né? Nós somos muito cobrados, né, pelo CIF. E então isso daí trouxe para a gente, né, uma bagagem muito grande lá atrás, né, quando começou a Talismã, exportação, aquelas coisas todas. Então, todos esses programas, né, na realidade, e as 13 pessoas que trabalham lá, mais os líderes, mais a supervisora, eles levam muito a sério isso daí, né? Então, a gente trabalha ali, encaixadinho, alinhado nisso daí. Então, o controle de qualidade, como vocês viram no vídeo lá atrás, a gente tem uns laboratórios lá dentro da Talismã, onde a gente faz testes, a gente pega as amostras, a gente leva para fazer teste fora. Então, tudo isso daí é uma exigência que a gente tem que ter e tem que ter lá guardado, como se fosse um arquivo, né? Tá lá, tá tudo lá registrado, tudo guardadinho. Então, do controle de qualidade, hoje, eu vejo a equipe da Talismã, assim, totalmente empenhada. E todo mundo que entra faz uma reciclagem, a pessoa, de repente, ela está se destacando mais, ela já sobe um pouco mais, a gente já tenta puxar uma outra pessoa para poder andar no mesmo caminho. Porque o controle de qualidade, esses programas, né, que são feitos aí na realidade, isso daí tudo ainda é muito manual, né? Alguma coisa, pouca coisa no sistema, mas tem que ter tudo documentado, isso é uma exigência do CIF. Então, hoje o que eu tenho para falar? O CIF 2627, ele é um CIF, assim, de alta qualidade, ele é um CIF que respeita as regras, né? E a gente faz o melhor para atender vocês que estão aí e que serão nossos futuros clientes também. Tá? Que os nossos clientes são muito exigentes, viu, pessoal? Nossos clientes, assim, eles querem documentação, as empresas de alimentação aqui, boa parte hoje já tem a ISO 9001 aqui, então precisa mesmo, né? Eu acho que isso é bom porque nivela o mercado pelos melhores, né? Exato. Porque no mercado, assim como qualquer outro, tem aqueles que não respeitam nada e que gera muito problema no mercado, não tem toda a documentação, a gente acaba descobrindo aí, hora ou outra, sai no mercado, né, os problemas, e nós trabalhamos com vidas. Exato. Aqui, imagina, a Cristina deu exemplo ali, só lá no Paraná, nessa operação dela, são 100 mil crianças lá, dia, dentro do complexo do Terador. Então, a responsabilidade é muito grande por trás de tudo isso. Por isso que não dá para a gente hoje trabalhar com empresas assim aleatório. O cara legal, surgiu, tem um açougue, começou a... tentamos tomar muito cuidado. A gente leva muito a sério isso. Quando o cliente, acontece muito, né? Ele acha, às vezes, um osso, passou um ossinho branco no meio da carne moída, lá, triturou. Aí, é um dente, Aí já começa aquela coisa toda e abre uma não conformidade. Vocês têm que preencher, o técnico de vocês tem que pegar essa amostra. Então, isso é um respaldo muito grande para nós, para a gente poder dar respaldo para o cliente. Porque hoje, se você pegar uma toxinfecção, um problema aí, fecha uma empresa de hoje para hoje. Morreu uma pessoa porque comeu uma comida com um problema, né? E até descobrir se foi no boi, foi no pasto, foi no frigorífico. Então, essa relação a gente toma muito cuidado, né, com quem a gente está tratando. E eu acho que isso é um ponto muito legal e parabéns aí por se preocupar com isso, né? Por olhar para isso, manter isso, ter uma equipe tão grande que custa, né? Isso é muito caro. Custa também muito caro, mas eu acho que isso faz parte do que vocês entregam para as cozinhas. Muito bacana. Pode passar, João. Vamos chegando ao final, então, da nossa... Fique à vontade aí. Aqui não está todos os clientes ainda que falta, mas eu coloquei alguns. Mas esses são clientes que começou comigo
já no primeiro mês na Talismã. Então, até hoje, por mais que brigam por preço, isso aquilo continua com a gente, eu só tenho que agradecer eles, né? Agradecer a parceria que a gente tem, que é uma parceria mesmo. Amo o comprador, quanto eu vendendo, quanto a Talismã atendendo. Então, eu só tenho que agradecer e aumentar mais e mais. Legal. É isso aí. Inclusive, né? Nós temos aqui dentro, o Sapori está aqui com a gente, o pessoal da Consuma, o pessoal da Essencial, o pessoal de Bauru, MS, VS, enfim, temos o pessoal da Isotolândia, né, do Paraná, que também está aqui com a gente. Enfim, temos muitas e muitas empresas aqui de alimentação, e são, assim, empresas conceituadas, né? As empresas que estão aqui dentro da nossa associação hoje, né, junto com o Mendes, que é o nosso presidente, dono da Sapori, são empresas extremamente consolidadas, empresas que se preocupam, e por isso que nós também se preocupamos em ter parceiros à altura desse mercado, para que a gente não tenha problema. Isso. E como a Vanessa comentou, aqui estão alguns clientes que começaram com a gente lá atrás. Então, eu venho agradecer também, porque esses clientes lá atrás, eles acreditaram na Talismã através do que a Vanessa propôs para eles. Então, muito obrigado por acreditar na gente e vamos continuar aí firmes e fortes esse ano, mais um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Estamos aí. Tudo que precisar, a Vanessa, eu, o Beto, tá todo mundo aí pronto para poder atendê-los, tá? E vamos juntos. E convidamos a todos a conhecer Pode passar a mais uma aí, empresa. Júnior, para eles finalizar, para a gente... A empresa, quem quiser conhecer, pode ir lá conhecer, tranquilo? Sim, é só agendar comigo, dia, horário certinho, porque tem que ter um agendamento, porque às vezes dá certo de outra empresa estar junto, a gente não consegue dar atenção total. Então, eu sempre peço para estar agendando, mas tem liberdade totalmente. Tem liberdade até mesmo de conversar com o diretor para negociar preços, com o Reginaldo. A gente é super aberto nisso, né, Reginaldo? A Exato. gente não faz questão nenhuma. A gente fica até contente quando os clientes vão conhecer realmente a empresa. Que legal. Fique à vontade aí para dar o seu tchau, que a gente vai aí se despedir também do pessoal. A gente vai falar com o pessoal. Obrigada Bom. pela oportunidade, Luiz. Obrigado mesmo. Bom, tá aí na tela, então, os nossos telefones, os e-mails, ou, no caso, o QR Code, né, para quem prefere. E fica as portas abertas lá. E, mais uma vez, eu agradeço e fico aguardando aí qualquer tipo de pergunta que vocês precisarem por e-mail ou alguma coisa, a gente vai estar lá para atendê-los. E, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, Reginaldo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Vanessa. Deixa eu só, fiquem à vontade aqui, deixa eu só falar. Pessoal, vocês que estão aí, por favor, Beto, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Você comprador, você gerente, você de compras, você diretor, quer fazer alguma pergunta aqui para o Beto? Se perguntar como vai ser o futuro, acho que é melhor a gente não querer sofrer por antecipação, né, pessoal? Acho que é melhor a gente aguardar, ter calma, ter paciência, né, Beto? Porque também não adianta a gente entrar numa neurose aí, né, numa tristeza profunda, numa depressão porque não é esse o caminho, né? Não é a primeira vez que a gente passa por isso, né? Nós que estamos no mercado sabemos que são picos, né? Então, tem aquelas épocas que são de alta, épocas de baixa, e estamos sobrevivendo. Todos nós chegamos até aqui porque sobrevivemos a tudo isso, né? E eu acho que tanto fornecedores como vocês, como nós, cozinhas, né? Tantos, olha, as merendas que pararam aí literalmente por 2 anos, né? As empresas continuaram aí perseverando, continuaram, né? Infelizmente, um ou outro realmente parou, né? Mas faz parte, né, de tudo isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer abrir o áudio para perguntar via áudio ou quer escrever no chat aí para o Júnior? Cristina, tem alguma dúvida aí no Rio de Janeiro, Cristina? Quer falar alguma coisa? Cadê a Cristina? Cristina sempre me abandona. Oi, Luiz. Tô aqui, tudo bem? Então, foi uma apresentação muito boa, né? Muito obrigado aí ao pessoal da Talismã. Eu tenho conversado em alguns momentos com a Vanessa e, assim, eu gostaria de conhecer um pouco melhor a empresa, ver o que eles têm aí no segmento da merenda escolar para a gente, né? Eu só tenho um segmento de merenda lá em Curitiba e tenho o restaurante popular aqui no Rio de Janeiro, em Macaé, né? Então, na verdade, para mim ficou bem claro. Eu até achava que a China ia querer a carne do Brasil, pelo que eu ouvi hoje, não é bem assim, né? Você
ver nos noticiários que isso estava prestes a acontecer, mas pelo que eu estou entendendo de quem entende do negócio, não é exatamente isso que vai se descortinar daqui para frente. Então, vamos ficar no aguardo, né, Luiz, do que vai acontecer nesses próximos meses. Eu agradeço aí, mais uma vez, esse trabalho maravilhoso, essa reunião, estamos juntos aí. Um abraço. Obrigado, viu, Cris, a sua equipe aí também. Mais alguém que abriu o áudio, quer falar alguma coisa, quer perguntar, quer fazer um comentário, quer discutir algum assunto? Antes da gente encerrar aqui, pessoal, eu sei que todo mundo está naquela loucura, né? Todo mundo está comprando, brigando, negociando, cancelando, comprando, alterando, ajustando. Essa é a vida do comprador, né? Mas, Beto, quero agradecer imensamente vocês terem vindo, terem compartilhado as informações, terem compartilhado, né, o trabalho que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo negócio. A gente precisa que no mercado fornecedores igual a vocês acreditem na refeição coletiva, como eu falei, porque esse é um dos grandes detalhes que, às vezes, quando o fornecedor ele se encanta pelos milhões que ele pode ter de parceria com as empresas que estão dentro do ABERC. Mas quando cai no dia a dia, o ponto a ponto, o comprador, a embalagem de 1 quilo. Dificuldades, né? Aí o cara fala, não, eu vou no varejo, eu quero entregar para um atacadão, é uma carreta lá e tá tudo bem. Não, aqui a gente tem uma carreta na Sapori, na Sodexo, a gente tem os menores, a gente tem os pequenininhos, todas as cozinhas aqui são bem-vindas e importantes para a ABERC. E a gente quer ter parceiros que cresçam como vocês, que vieram de baixo, que cresçam, atenda desde ter, sim, a carreta que vai para grande, para o médio, para o pequeno, para quem está começando agora, uma cozinha lá que tem 5 clientes, 2 clientes. Não, é importante também, né? Então, a gente agradece por vocês acreditarem nesse segmento, terem vindo com a gente, tá olhando para o futuro, pensando também o que pode trazer para a gente, né, do segmento, e a gente conta muito com vocês. E eu agradeço a todos vocês aí que tiveram conosco aí esse dia, tiveram a paciência de me ouvir também. Obrigado, Luiz, por nos convidar. E eu quero deixar mais uma vez reiterado que, se quiserem nos visitar, vai ser um prazer. Obrigado por todos, tá? Obrigado, Beto. Tudo de bom. Muito obrigado. Agradeço. Pessoal, então, olha, antes da gente finalizar, só lembrando vocês, tá? Primeiro, obrigado pelo tempo de vocês, importantíssimo, porque, pessoal, se nós não tivermos esse tempo para ouvir e pensar nas estratégias, é como a gente sempre comenta, cada empresa, ela tem que pegar o limão a gente deu. O limão a gente deu aqui, a informação, o fornecedor. Agora, cabe, né, a disponibilidade do gerente, do comprador de ir atrás, verificar, olha, a minha moída, eu quero mais carne, menos carne, mais gordura, menos gordura, eu quero cubos de 1, de 2, eu quero carreta, não quero carreta, quero CD, quero ponto a ponto, vou visitar, não vou visitar. E a ABERC não pode fazer isso por cada cozinha, são 70 cozinhas. Então, a gente procura cada vez mais trazer. A informação está aí, agora a estratégia do prazo, a estratégia de onde vai ser, qual o produto, eu vou pegar o frango, vou desfiar, vou chamar o planejamento, vou chamar a qualidade, não, vamos lá visitar. Isso, pessoal, depende de cada empresa. E esse movimento é seu, esse movimento é nosso, é de cada um, e a gente espera que vocês tenham aproveitado ao máximo, né? E agora nós vamos nos ver em maio, tá? Eu vou pegar aqui para vocês, a gente tem um produto, cadê ele ali? Deixa eu pegar esse produto ali. Só um minuto. Eu vou... Agora em maio, pessoal, só lembrando, nós temos, dia 27, começa a FISPAL. A ABERC vai estar lá na FISPAL Food Service. Já entra aí, não precisa pagar nada. A gente tem o nosso link, né? A ABERC já enviou para vocês, é gratuito a nossa entrada lá. Todos vocês que são associados aqui da ABERC. E nós vamos estar também falando das comidas prontas, dos picadinhos, do arroz, do feijão, dando continuidade ao mundo da tecnologia e essa nova necessidade. Falamos muito de mão de obra e até os insights que a gente deixou hoje para o Beto, para a equipe dele aqui, né? Trazer cada vez mais esses produtos que nos ajudem no dia a dia. E você, comprador, tem que estar muito atento a isso, porque nós vamos precisar... todos os clientes vão comprar alguma coisa pronta? Não. Mas tem aquela operação no jantar, na ceia, tem aquele cliente que tem 50 refeições que um dia vem 50, outro dia vem 100 no final, você vai precisar de estar muito antenado a esse produto, ok? Muito obrigado pela participação de todos, foi muito gratificante essa manhã com vocês.
Agradeço mais uma vez o time da Talismã que esteve aqui com a gente, por ter vindo lá de Socorro para cá. E agradeço vocês pela participação. Desejo o melhor, pessoal. Vamos arregaçar as mangas, trabalhar, lutar, correr atrás, porque eu tenho certeza, a gente superou a pandemia, a gente vai superar esse momento, vai superar a China, vai superar a soja, vai superar o milho. A gente vai conseguir, tá bom? Sucesso a todos, boas negociações, tudo de bom para vocês. Até o próximo encontro ou lá no grupo de WhatsApp, junto com vocês, tá bom? Tchau, tchau.